O texto analisado não é apenas uma crítica literária ou estética, mas uma reflexão sobre o colapso da civilização ocidental. A voz que o enuncia observa o fracasso do projeto iluminista, marcada pela experiência do século XX e do totalitarismo. Bem-vindo ao Capítulo por Capítulo, onde sempre analisaremos um livro do começo ao fim. O livro da vez é justamente Dialética do Esclarecimento. E esse é o vídeo sobre a segunda parte de O Conceito de Esclarecimento. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. Se você não viu os vídeos anteriores desse projeto, vai estar o link da playlist aqui na descrição. Ecoa aqui a Dialética do Esclarecimento de Adorno, onde a razão, ao tentar libertar o homem do mito, retorna a ele sobre a forma da racionalidade instrumental. A tese central surge logo no início. A queda da palavra de seu estado simbólico, quando signo e imagem coincidiam para sua forma moderna de mero signo, instrumento de cálculo e dominação. Esse movimento não é acidental, mas estrutura a própria história da repressão social. A separação entre signo e imagem, inevitável, porém absolutizada, leva à distribuição da verdade. Esse é o trauma original que filosofia, arte e fé buscam em vão reparar. O objetivo desta leitura é examinar as principais categorias do texto, do pensamento mágico à tautologia positivista, e mostrar como a dominação se consolida nas formas da razão e da linguagem. O diagnóstico final é que o pensamento, ao renunciar à semelhança com a natureza para conhecê-la, ciência, e inversamente ao abdicar de conhecê-la para imitá-la, arte, destrói a possibilidade de reconciliação. Então, o texto de hoje começa em um tempo quase mítico, o da doutrina dos sacerdotes, quando o simbólico ainda mantinha sua unidade. Nela coincidiam o signo e a imagem. Não se trata apenas de uma descrição linguística, mas da evocação de uma experiência íntegra. O hieróglifo mostra que, originalmente, a palavra exercia a função da imagem. Som, traço e nome não eram meios para um conceito, mas continham a própria coisa. Nomear era possuir, representar era tornar presente. Essa unidade, perdida no esclarecimento, era sustentada pela repetição na natureza. Os mitos e os ritos mágicos têm em vista a natureza que se repete. Ela é o âmago do simbólico. O símbolo não é um signo arbitrário, mas o próprio processo de renovação que manifesta o eterno no efêmero. O contraste com o Gênese é decisivo. As cosmogonias da mãe, da vaca ou do ovo são circulares. A vida gera vida num ciclo contínuo. Já o Gênesis instaura a criação linear. Haja luz, uma ordem única e irreversível. Ao proibir imagem e nome, o Deus judaico inaugura a separação que culminará na razão abstrata. Os deuses olímpicos marcam uma transição. Mesmo ridicularizados por sua humanidade, conservam humana a força impessoal da natureza. Não são apenas indivíduos, mas personificações do poder natural. Sob as narrativas sobre os deuses, o esclarecimento nascente já preparava a ciência mecanicista, a doutrina da mistura e do choque dos elementos. O mito se transforma em fantasia, a ciência e poesia se separam. Essa divisão do trabalho social atinge também a linguagem. Como signo, ciência, a palavra se submete ao cálculo, renuncia à semelhança com a natureza para conhecê-la e dominá-la. Como a imagem, arte, a palavra se limita à cópia, renuncia ao conhecimento para imitar a natureza. Essa cisão impede a reconstrução da totalidade. A arte total
torna-se uma ilusão, pois a linguagem já está fraturada pela lógica da dominação. A separação entre arte e ciência, criada para fins de controle, termina invertendo seus papéis. A ciência, reduzida ao formalismo, converte-se em esteticismo, um jogo de signos sem relação com a verdade. Já a arte, ao se submeter à técnica, torna-se ideologia, mera repetição do existente. A ruptura entre signo e imagem, inevitável ao progresso do esclarecimento, leva ambos à destruição da verdade. Para os autores, a verdade só pode existir na tensão viva entre esses dois polos, e não na sua separação. Se a linguagem se dividiu, a filosofia é descrita como a tentativa, sempre frustrada, de fechar o abismo entre intuição e conceito. Sua história é a história dessa conciliação. O texto evoca Platão, que baniu a poesia, a imagem, a imitação da República, como o positivismo baniu a doutrina das ideias, o conceito transcendente. O ataque a Homero, com sua arte celebrada, não promoveu reformas, não venceu guerras, não fez invenções, expressa a voz da razão utilitária, que exige da arte uma função prática. A imitação, princípio da magia, é condenada pela razão e pela religião, como no anátema judaico contra a imagem. Os artistas tornam-se vagabundos, nômades excluídos do mundo dos que dominaram a natureza pelo trabalho. Desde o início, o esclarecimento busca substituir a influência mágica pela dominação racional. A natureza não deve ser assimilada pela mimese, mas controlada pela ação e pelo planejamento. Paradoxalmente, o texto concede à arte autêntica um papel de resistência. Ela preserva algo da magia, cria um domínio próprio, separado da vida comum. O círculo mágico do feiticeiro, repetido na moldura do quadro ou no palco do teatro. A renúncia a agir, a simpatia mágica e a utilidade aprofunda essa herança. A arte não intervém no real, opõe-se a ele como imagem pura, mas essa imagem o supera ao retê-lo em si. O sentido da obra, sua aparência estética, está na revelação do todo no particular. É aí que reside sua aura, a repetição do gesto mágico que conferia espírito à coisa. Ao reivindicar a dignidade do absoluto, a arte torna-se o último refúgio da verdade, ainda que apenas como aparência. O autor volta-se então, os autores voltam-se então, para a fé. A terceira tentativa de recompor a unidade perdida, contrapondo a visão de Schelling, que via na arte o modelo do saber. A burguesia, porém, preferiu restringir o conhecimento em favor da fé. A fé é um conceito negativo, só existe em oposição ao saber ou em frágil acordo com ele. Depende dessa limitação, também se torna limitada. O protestantismo tentou restaurar o poder simbólico da palavra, mas ao preço da obediência cega. O fanatismo religioso não é excesso, mas sinal de falsidade. A confissão de que quem crê, apenas crê, já não crê. A fé carrega uma má consciência, pois quer reconciliar o que só pode existir em conflito. Os horrores da reforma e da contra-reforma expressam o próprio princípio da fé. O movimento do pensamento, o esclarecimento é inevitável e o paradoxo da fé termina em engano. O mito moderno da racionalidade organizada, conduzida por uma razão que, ao absolutizar, leva a sociedade à barbárie. O livro analisa a origem da dominação social, situando-a no momento em que a linguagem entra na história sob o controle de sacerdotes e feiticeiros. Humana, poder difuso e não conceitual, é então coagido, tornado consistente e materializado à força. Surge daí a hierarquia,
O mundo se divide entre a esfera do poder e a esfera profana. Os autores descrevem o processo de repressão. Os ciclos naturais, antes base dos símbolos, são convertidos em ritmo de trabalho impostos aos homens, no compasso do porrete. O símbolo degrada-se em fetiche. Este, por sua vez, é o símbolo corrompido, no qual a repetição da natureza expressa a permanência da coerção social. O antigo horror do mana, tornado imagem sólida, transforma-se em sinal da dominação consolidada. A crítica se aprofunda ao mostrar essa lógica e estrutura também o pensamento. A forma dedutiva da ciência reflete hierarquia e coerção. As primeiras categorias do pensamento, como em Kant, representavam a organização tribal, a ordem lógica, com sua dependência e encadeamento, reproduz as relações sociais da divisão do trabalho. Contra a sociologia idealista de Durkheim, o autor afirma que as formas do pensamento não expressam solidariedade, mas testemunham a unidade opaca da sociedade e sua dominação. A dominação torna-se o universal, a própria razão transformada em poder. O ponto culminante vem com Vico. Os conceitos universais de Platão e Aristóteles nascem da praça do mercado de Atenas. Refletem, como as leis da física, tanto a igualdade entre cidadãos, quanto a exclusão de mulheres, crianças e escravos. A linguagem, como meio da sociedade civil, confere universalidade à dominação. A metafísica é a exaltação das durezas e exclusões necessárias ao exercício do comando. Já a linguagem imparcial da ciência é ainda mais perigosa. O impotente perde toda a voz e apenas o existente tem seu signo neutro. Essa neutralidade é mais metafísica que a metafísica. O esclarecimento, ao consumir símbolos e conceitos universais, deixou apenas o medo abstrato diante da coletividade. O nominalismo esclarecido detém-se no nome próprio, o conceito sem extensão. O destino do nome de Deus no judaísmo ilustra isso. A proibição de pronunciá-lo reconhece que o vínculo entre nome e ser persiste. O mundo desencantado do judaísmo, ao negar o mito, reconcilia a magia na ideia de Deus. Essa religião não oferece consolo, mas recusa o falso como divino e o finito como infinito. A salvação está na recusa da fé substitutiva. Conhecer é denunciar a ilusão. Os autores introduzem então o conceito helegiano de negação determinada. Ela não é a recusa indiferenciada de tudo que existe, mas a rejeição dos ídolos, representações imperfeitas que revela cada imagem como forma de escrita. A dialética ensina a ler, nos traços da imagem, a confissão de sua falsidade, retirando-lhe o poder e devolvendo a verdade. A linguagem torna-se, assim, mais que um sistema de signos, mas o texto critica Engels por ter transformado o resultado do processo de negação, a totalidade do sistema e da história, em absoluto, violando a proibição e recaindo ele próprio na mitologia. A crítica do livro volta-se ao esclarecimento em sua forma madura. Ele é totalitário como qualquer outro sistema, mas sua falsidade não está no método analítico, e sim no fato de que o processo está decidido de antemão. O procedimento matemático expressa essa fatalidade. O desconhecido se torna uma incógnita, algo já conhecido antes mesmo de receber qualquer valor. A natureza é capturada matematicamente antes e depois da teoria quântica. Até o indissolúvel é envolvido por teoremas. O esclarecimento confunde o pensamento com a matemática, transformando-a em instância absoluta. O pensar se converte num processo automático, imitando a máquina que ele próprio cria, o núcleo da razão instrumental. O método matemático torna-se o ritual do pensamento. O texto evoca a matematização galileana, em que o mundo é concebido como um conjunto de objetos acessíveis por um método racional e sistemático.
A natureza é idealizada sob nova matemática, tornando-se uma multiplicidade numérica. Os autores retomam Kant para mostrar a autolimitação do pensamento. Kant uniu o impulso infinito ao pensar a insuficiência e eterna limitação. Seu oráculo é duro. Nada há no mundo que a ciência não possa penetrar. Mas o que pode ser penetrado pela ciência não é o ser. A dominação universal da natureza volta-se contra o sujeito. Resta apenas o eu penso eternamente igual, título abstrato para registrar e classificar, e do objeto, o material abstrato, simples suporte dessa posse. A equivalência entre espírito e mundo resulta na redução mútua de ambos. A submissão de tudo ao formalismo lógico exige a obediência da razão ao dado imediato. O conhecimento abdica de sua tarefa mais alta, negar e superar o dado, reconhecendo como aparência mediada por sua dimensão social, histórica e humana. Em vez disso, o formalismo matemático, cujo instrumento é o número, a figura mais abstrata do imediato, aprisiona o pensamento na pura imediatidade. O fato tem a última palavra. O saber repete o que existe. O pensamento torna-se tautológico. A máquina do pensamento, quanto mais domina, mais se contenta em reproduzir. O esclarecimento retorna, assim, à mitologia de que nunca escapou. O mundo torna-se um imenso juízo analítico. O último sonho da ciência, semelhante ao mito de Perséfone, ambos afirmam a eternidade do factual e transformam a simples existência no sentido que a impede. A submissão ao factual, seja mítica ou matemática, faz o novo parecer apenas o antigo disfarçado. O conhecimento, que captura a existência como esquema, simbólico ou numérico, perpetua-se. É ele, e não a existência, que está privado da esperança. Na parte final do vídeo de hoje, o diagnóstico torna explicitamente sociológico. No mundo esclarecido, a mitologia invade a esfera profana, expurga dos antigos demônios conceituais. A existência natural assume um caráter sagrado e terrível. Sob o nome de fatos, a injustiça social é sacramentada como algo intocável. O preço da dominação é a coisificação do espírito e o enfeitiçamento das relações humanas. O autor inverte o animismo. O animismo dotava as coisas de alma. O industrialismo coisifica as almas. O indivíduo torna-se um ponto nodal de reações e funções convencionais. Reduzido à coisa, elemento estático, sucesso ou fracasso. Seu padrão é a autoconservação, a adaptação à função. Ideia e crime, polos que transcendem a norma, são igualmente esmagados pela coletividade vigente. Essa coletividade, porém, pertence à superfície ilusória, manipulada por forças que agem por meio dela. A dominação atua no núcleo. A brutalidade coletiva é apenas seu reflexo. A figura demoníaca que homens e coisas assumem remete ao princípio da dominação que já regia a humana nos espíritos. A fatalidade com que os tempos pré-históricos aceitam a morte ininteligível passa a marcar a realidade plenamente inteligível. A parte do texto que está em análise hoje encerra-se com a imagem do pânico meridiano. O medo súbito do meio-dia na mitologia grega, quando Pan e os deuses despertavam. O pânico antigo, nascido da percepção da natureza como totalidade, reaparece no pânico moderno. Os homens esperam que este mundo sem saída seja incendiado por uma totalidade que eles mesmos constituem, mas sobre a qual nada podem. A tragédia do esclarecimento é não ter escapado do mito. Em vez de libertar, tornou o princípio da dominação universal. A razão, reduzida ao cálculo, converte-se no novo feiticeiro. Administra um mundo racionalmente organizado, mas dominado por uma irracionalidade total e autoimposta.
O texto não lamenta apenas a perda do simbólico, traça a genealogia da alienação moderna a partir da fratura da linguagem. Sua crítica estética localiza na arte autêntica o último respiro da liberdade, na renunciação, na forma que revela o todo no particular sem se render à cópia ideológica. A arte torna-se um lembrete da unidade original entre palavra e imagem, sustentado pela disciplina da negação e da forma. A lição final é dura. Toda tentativa de recompor a unidade entre signo e imagem pela fé, pela ciência ou pela arte degradada é uma recaída na mitologia. A única via é a negação determinada, a dialética que lê no ídolo a confissão da sua falsidade. Essa é a tarefa do crítico: desnaturalizar o que a dominação consagrou como fato, expondo a violência oculta nas categorias do pensamento. O texto não oferece solução, mas resistência. Pensar o pensamento, não confundir cálculos com verdade e manter viva a esperança pela recusa de identificar o finito ao infinito, o existente ao absoluto. Em suma, é um libelo contra a barbárie administrada e um apelo à memória do poder simbólico, mesmo que este permaneça para sempre um tabu. No próximo domingo, vamos continuar falando sobre o conceito de esclarecimento. Capítulo por capítulo, vai ao ar todo domingo, às 19 horas. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.